Gente, tá no ar o Papo de Casa Podcast, um podcast da Vitória Imóveis, novidade aqui, e eu tô muito feliz em receber eles, um casal nota 10. Nota 10 não, nota 1000. Felipe e Pablini, eu quero que a edição solte palmas, vamos aplaudir, gente, é isso aí! Projeto novo aqui da Vitória Imóveis, Papo de Casa Podcast. Aqui você vai ver um pouquinho de tudo, vai ver e ouvir de casa, de imobiliária, de família, de briga, de birra, meu Deus do céu. Gente, mercado imobiliário, tá? E aí o pessoal é casado aqui, trabalha junto, dorme, come, trabalha, todo dia se vê. Essa é uma receita de sucesso. Amém. Mas eu tô com eles aqui. Primeiro, Felipe, muito obrigado. Pablino tá aqui com a gente nesse piloto, né? Um projeto piloto, o primeiro programa do Papo de Casa Podcast. E eu queria que vocês falassem um pouquinho, né, dessa trajetória aí, 10 anos em 2025. Mas primeiro eu quero saber, Felipe, como é que tá? Tranquilo? Bom, primeiro eu quero dizer que eu estou muito feliz, né? Estou muito feliz com esse projeto. Estou muito feliz por estar aqui, né? Com a Pablini, com você, né? Para mim é uma satisfação muito grande, é uma alegria imensa. E eu tenho certeza que, como esses 10 anos foram até aqui, esse início de projeto vai ser também um grande sucesso na nossa trajetória, eu tenho certeza. É isso. E você, Pablini, como é que tá? Tá animada, Pablini? Sim, sim. Estou bastante animada, um pouco ansiosa, Ah, mas muito animada. É claro, todo projeto novo gera um pouquinho de ansiedade, friozinho na barriga, mas eu acredito que, como eu sempre falo para o Felipe, e a gente sempre conversa nesse sentido, a gente acredita muito no propósito, da imobiliária. E eu acredito que esse vai ser mais um propósito onde vai ser bênção nas nossas vidas, na vida de outras pessoas. bom, a primeira pergunta é: como é que nasceu a Vitória Imóveis? Aí vocês tiram para o ímpar aí para ver quem que vai responder. Mas como é que nasceu Vitória Imóveis? Sempre foi esse nome? De onde é que surgiu a ideia desse nome, Vitória? Porque eu achei que era uma filha de vocês, eu sei que seu nome era Vitória. De onde é que surgiu o nome? De onde é que surgiu Vitória Imóveis? Alguns clientes realmente ligam no escritório e acham que a dona da empresa Chama chama Vitória. Vitória. Quero falar Então com a eles ligam Vitória. e falam, eu quero falar com a Vitória. Então, Ramilo, a imobiliária Vitória Imóveis surgiu em 2015. Então, esse ano nós fazemos 10 anos. Agora, no final do ano, em outubro, nós fazemos 10 anos. Ela surgiu, eu falo que foi realmente assim uma promessa de Deus nas nossas vidas. Eu nunca sonhei em empreender, Sim. então eu nunca sonhei em ser empreendedora, ser uma empresária. Só que eu acredito muito nos planos, nos propósitos de Deus nas nossas vidas. Sim. Então, nós tivemos uma oportunidade em 2015. Até deixo registrado aqui uma pessoa que eu tenho muita gratidão, que me ajudou muito no início dessa caminhada, que foi o Daniel Magalhães, que Legal. foi meu antigo patrão, uma pessoa muito querida, ele e a Camila. Então, nós iniciamos em 2015, só no departamento de locação. O Felipe, na época, nós éramos casados. Na época, tínhamos um ano de casado. Ah, um ano de casado. Que Ó, a memória, desafio, né? que desafio. Eu lembro do dia que ela Ah, chegou em casa e falou assim: Olha, tem um desafio e eu não sei se eu aceito ou não. E eu me lembro que a gente estava na casa da mãe dela, inclusive. que E legal. de prontidão eu falei: Pode ir, com certeza vai dar certo. A mãe dela também, que é super pra cima, super empolgada, também já na mesma hora, não pensou nem nada, só falou: Vai, minha filha, que vai dar certo. E de lá pra cá, muita coisa aconteceu, Sim. né? Na época, ele trabalhava em uma outra empresa, pode falar o Sim. nome. Pode, ué. Ele trabalhava na Ambev Aham. Ô, Ambev, e patrocina nós aí, Ambev. ele trabalhava na Ambev e nós já tinha um ano de empresa e eu sempre fui muito boa em executar tarefas, só Sim. porque eu sempre tive um pouco de dificuldade em questão mais administrativa, financeiro, e a gente percebeu essa necessidade na época quando nós abrimos a empresa, quando eu abri a empresa, era eu e só mais duas colaboradoras. Hoje nós temos uma equipe entre
entre ali colaboradores da parte de locação e corretores, eu acredito que em média de mais de 20 pessoas. E nós Legal. começamos inicialmente só com 2 pessoas, Sim. e eu vi muito essa dificuldade da questão do financeiro. Então, ele saiu da Ambev com 1 ano de empresa, da Vitória Imóveis, ele saiu da Ambev e veio trabalhar na Vitória Imóveis e inicialmente cuidar do financeiro da empresa. Tá, então vamos lá. Você falou que você é mais a executora, é a pessoa que tem mais coragem também, é a que vai pra cima. E me parece, por esse padrão que você me falou, que o Felipe é o que tem mais o pé no chão. Então vamos lá, você é a que voa nas ideias e ele é que fala, opa, peraí. É esse equilíbrio, é assim o casamento de vocês? E não só o casamento, mas também a veia empreendedora, mais ou menos? É isso, é isso. Eu acho que. Acho não, tenho certeza. Ela sempre foi muito mais corajosa, né? Com uma intrepidez muito grande. Então, acho que isso foi uma das coisas que me chamou a atenção nela. E quando ela fala de propósito, né? Só para não perder a questão de onde surgiu esse nome, acho que vem de conquista. O nome Legal, Vitória Imóveis vem de conquista. legal. Porque quando a gente foi buscar ali algum nome, ela pesquisando, e ela como fundadora ali, como ela disse, ela não é empreendedora ali de carreira, aconteceu e o Senhor foi nos trazendo essa oportunidade e tudo mais. Pesquisando o nome, pesquisando, ela falou Vitória. E veio dela realmente, né? Porque vem de conquista, vem de bênção, de conquista mesmo. No nosso caso, realmente, ela é mais corajosa, ela é mais criativa, ela é mais executora, como ela mesmo disse. E eu sou mais pé no chão, eu sou mais catedrático, eu sou mais ali Sim. que pensa demais para fazer as coisas. Não necessariamente Analisa. pensar demais, mas eu sou mais analítico, acho que essa é a Sim. palavra. Você vai vendo ali a questão assim, poxa, isso aqui, a probabilidade de dar certo é maior, menor, tal. Exato, E Pablinho exato. vai mais no impulso. Sim, sim. Aí eu falo pra você, já vamos pra próxima pergunta. Em 10 anos, se você não fosse da forma que você é, analítico, pensador, e se você não fosse da forma que você é, de tomar decisões, por vezes por impulso, mas por muitas vezes por convicção, vocês acham que vocês estariam nesse patamar? Eu acredito que não. Eu acho que Eu acredito que eu e o Felipe, nós temos temperamento bem diferente. Sim. Então, nosso temperamento, ele é bem mais tranquilo, eu sou mais colérica, mais agitada, mais executora. Só que eu acredito que a gente tem a mesma essência. Sim. Então, eu sempre falo que não é problema o casamento, o casal ter temperamentos e personalidades Sim. diferentes. A questão é que precisa ter a mesma essência e o nosso coração, a nossa essência é muito parecido. Os nossos valores, aquilo que nós acreditamos é muito parecido. Então, eu acredito que é um complemento realmente. Lógico que é muito desafiador nós trabalharmos junto. Acredito que todos os casais que trabalha junto tem essa dificuldade, até porque nós passamos praticamente ali as 8 horas trabalhadas durante o dia, chega à noite tem as questões da casa, família, filhos. Sim. Então você passa 24 horas praticamente com seu cônjuge. E é bem desafiador. No nosso início da empresa, e que foi ali no início também do nosso casamento, foi bem difícil realmente, foi uma fase bem difícil, só que eu acredito que a gente conseguiu superar por conta disso, por conta dessa essência e daquilo que nós acreditamos, né, amor? É isso, eu acho que nós temos uma essência, né? A gente crê muito nisso e crê muito no propósito. Ela realmente é mais executora, eu sou uma pessoa mais tranquila, mas isso não é uma sentença de vida. Sim. Eu acredito que o Espírito Santo ele dá o equilíbrio necessário para que as coisas possam sair da maneira que tem que ser. Então, eu aprendi muito nesses 10 anos com a Pabline. Ela realmente é uma pessoa que, quando você põe um problema na mão dela, ela vai resolver. Sim. Eu sempre fui a pessoa que falava, olha, você vai resolver, mas você vai resolver com equilíbrio. E quem conhece a Pabline hoje, o quanto ela foi aperfeiçoada e o quanto ela é realmente uma pessoa, não é porque é minha esposa, mas como ela... O quanto Melhorou. mas
Não, não, ela já era excelente, agora ela é muito mais. Ah, olha, Pablini, ele consertou essa frase aí, Agora Pablini. tem que colocar uma música de dorama. É. Mas realmente, o casamento faz isso, né? A gente vai aperfeiçoando mesmo. E a Pablini foi ficando cada vez melhor empreendedora. E, enfim, cada vez uma esposa melhor, cada vez uma mãe melhor. E eu espero também ter evoluído nesse sentido também, né? Porque espero ter passado alguma coisa de bom, tal qual quanto ela me ensinou, né? Sim. Esses 10 anos de estrada, de caminhada. Ó, o que me chamou a atenção é que vocês, com 1 ano de casamento, tiveram o grande desafio de abrir uma empresa, né? Com certeza tiveram problemas. Com certeza tiveram desafios. Vocês conseguem lembrar assim, de alguma situação, eu digo assim, até constrangedora, tal, que vocês passaram, que foi uma dificuldade? Porque, imagina, conciliar duas pessoas diferentes, vocês mais jovens, né? Então ali tava poxa, eu quero casar, eu não quero, eu quero ficar casado, eu não quero. Então, o desafio do casamento no início é isso. Poxa, tomei a decisão certa, sabe? É ele mesmo, é ela mesmo. Então, assim, 1 ano de casado, você ainda tá ali. Já passou aquela ideia de inicial, né? Já tá ali, eu acho que nos primeiros meses, 6 meses, é tudo flor. Depois a gente percebe que tem uns desafios. Mas vem uma empresa, entende? Então, assim, me fala aí a dificuldade que vocês passaram, né? E já superaram. E qual foi aquela que, digamos que foi a mais traumática? Tem alguma? Bom, acho que dificuldade tem uma para cada dia, né? Mas lá no início, quando a empresa foi criada, anterior até, nós éramos líderes de jovens. Então nós casamos, logo em seguida. Isso numa igreja. Isso numa igreja, nós Sim. fomos cristãos, evangélicos. Sim. E éramos líderes de jovens. E logo em seguida, como ela falou, 1 ano depois ali do casamento, veio a empresa. Então, como você mesmo falou, é super difícil você trabalhar no mesmo ambiente que está ali resolver problemas para além do próprio trabalho, né? Porque quem é gestor sabe que são vários departamentos e você vai tendo que solucionar problema por problema ali. Né? Então, o fato de trabalhar junto foi um dos problemas que a gente passou. Que mais, meu? Me diz aí. Acho que o início é muito importante também. Ela falou aqui da gratidão que ela tem pelo antigo patrão dela, mas todo início o recurso é sempre muito pequeno. Então, no caso dela, é mais do que nunca, né? Então, é por isso que eu admiro tanto essa garra, essa força que ela tem, porque, a exemplo de tantos outros, o início foi com um recurso escasso, completamente escasso, né? Mas com a graça de Deus, por isso que a gente acredita muito no propósito. As coisas foram acontecendo e com muita coragem, com muita ousadia, e eu também fui aprendendo muito. O próprio Deus, assim, a gente crê muito, o próprio Senhor foi agregando ao decorrer do tempo pessoas dando graça, que foi ali, nos ajudando a solucionar esses problemas, né? Logo em seguida também, eu não lembro quanto tempo depois, aí veio a Manu. Então foi outro desafio, porque você conciliar as coisas do trabalho, o filho, e etc. E ela né? precisou ficar um tempo ausente, né? Precisou, eu me recordo, né? Eu conto isso com alegria imensa toda vez que eu tenho a oportunidade de falar. E eu me recordo de ver a Pablini com um barrigão enorme. A gente já estava num estabelecimento que precisava subir escadas. E ela com um barrigão enorme, e ali na ocasião ali, o inquilino não queria pagar, e era um homem, e era grande. E aí eu sempre estava ali, ou como financeiro, que é onde a época eu trabalhava, né? Ou como marido, ou mesmo como segurança. Porque Guarda-costa. às vezes, quando eu menos espero, eu vejo ela saindo, assim, sem falar nada. Eu pergunto, pra onde você tá indo? Eu tô indo cobrar aquele safado. Não sei o que. Eu falei, que isso? Tá doida? Mas é claro, não é... Olha o perfil, né? Imagina a Pablini, né? Batendo o dedo. Não, Isso, 1 metro... imagina, com esse tamanho e todo, grávida. 1,50 m de puro ódio, né? Isso. É claro, não tinha nenhum tipo de violência nem nada, mas era no sentido assim do quanto ela é aguerrida, né? O quanto ela não, eu posso estar grávida, eu posso ter 1,5 m. Ela fala que é mais, né?
É. Mas é. 1,54 m. Mas Ah, tem tem o 4. Tem o 1,54 m. Mas é isso. Então, essa foi algumas das dificuldades que a gente teve que a gente conseguiu ir superando e graças a Deus deu tudo certo. Fabrício, você acredita também esse sucesso, né, empresarial de vocês a esse seu perfil de não baixar a cabeça, de ter que resolver, e se for para você, sabe assim, se alguém te desafiar, você, como tem uma linguagem comum de trucar, você dobra e fala, vamos lá, e aí, é por aí? Então, Ramilo, eu acredito que com o tempo nós vamos amadurecendo. Hoje, a Pabline atual não é mais a Pabline de 10 anos? 10 anos, 11 anos atrás. Tá É mais bem calma? diferente, bem mais calma, a cetralina ajuda. Eu acho que são dois filhos aí, né? Depois a É, gente fala do outro Verdade, agora. verdade. Dois mas filhos aí. eu amadureci muito realmente em todo esse período. Eu sempre fui uma pessoa realmente um pouco mais estourada, de resolver o problema e não pisa no meu calo, aquela pessoa mais explosiva. Só que Sim. com o tempo a gente verifica que a gente percebe que ao invés da gente jogar gasolina ali para apagar o incêndio, a gente prefere jogar água. Porque dependendo do temperamento, dependendo da forma que a gente vai lidar com os problemas, ao invés de você apagar o incêndio, você faz um incêndio maior. É. Então, eu percebi que eu precisava amadurecer nesse sentido. E eu amadureci nesse decorrer desses 11 anos, que nós estamos casados e 10 anos de empresa. Então, hoje eu sou uma pessoa muito mais tranquila, hoje eu sou uma pessoa que eu consigo ter mais essa questão do equilíbrio. No início do nosso casamento e no início da empresa, eu acabei negligenciando o meu casamento e negligenciando a minha família. Inicialmente por conta da empresa. Então, eu trabalhava se precisasse de domingo a domingo e trabalhava muito, me esforçava muito, e só que eu acabava deixando de lado aquilo que realmente ele me sustentava emocionalmente, Sim. era que é o meu esposo, os meus filhos. Então, eu acredito que hoje eu consegui essa questão desse equilíbrio. É bom ser empresária, ser empreendedora, é bom gerar empregos aqui em Formosa. Nós falamos no escritório, hoje praticamente deve ter em torno de mais de 20 pessoas, fora os cônjuges, que Uhum. depende também de nós, Sim. né, da Vitória Imóveis. Então, a gente sabe dessa importância da empresa, só que hoje é uma Pabline diferente da de 10 anos atrás. Hoje eu me vejo uma mulher mais madura, uma mãe mais tranquila, e espero que uma esposa também mais tranquila. Sem É, dúvida. sem dúvida. E eu- Você tocou num assunto aí sobre essa questão de você ter uma famosa correria, né, por um tempo. E a gente percebe, Brasil afora, que muitos empreendedores, empresários, CEOs falam muito sobre dedicar um tempo e quase que nada para a família e tudo para a empresa, mas por um tempo, né? E me parece que com vocês foi assim também. Hoje, se você tivesse a oportunidade de voltar no tempo, aquela famosa pergunta clichê, você faria algo diferente? E vou acrescentar, faria algo diferente sabendo do resultado de hoje? Nossa, Ramilo, que pergunta difícil. Eu acredito que são fases e épocas diferentes. Então, um exemplo, se eu tivesse que dar um conselho para uma mulher que estivesse começando a empreender agora e ela fosse solteira, eu diria para ela: trabalhe e trabalhe muito, se preciso, 24 horas do seu dia. Sim. Trabalhe, estude, se dedique, trabalhe final de semana se necessário, trabalhe muito e corra atrás dos seus sonhos. Então, esse seria um conselho, talvez, que eu daria para uma mulher que quer empreender e que é solteira. Sim. Agora, se eu fosse dar um conselho
para uma mulher uma empresária, uma mulher que está começando no seu negócio e ela tem família, ela tem esposo, ela tem filhos, eu já diria um pouco diferente. Eu diria já trabalhe, se esforce, mas não negligencie sua família, sua Entendi. casa. Porque eu percebo, e eu acredito que tem até uma pesquisa que eu estava vendo um tempo atrás, principalmente acontece muito na Coreia do Sul, que muitas mulheres que acabam trabalhando, não lembro se era mais de 70, 80 horas semanal, porque Semanais. ela trabalha fora, então, que é aquele emprego remunerado, Sim. e trabalha dentro de casa, a maioria com as funções. Então, juntando essa carga horária, ela acaba ficando muito sobrecarregada. Então, muitas mulheres acabam negligenciando a família. E isso acaba em quê? Em um divórcio, uma Sim. separação. Então, Traumas familiares, né? Os isso. filhos. Então, eu não sei. Eu acredito que se eu fosse, na época quando eu estava solteira, eu faria a mesma coisa. Sim. Sim, me dedicaria, trabalharia muito, até porque antes um pouco da Manu, eu trabalhava realmente muito, deixasse era de domingo a domingo. Só que depois que vem os filhos, a gente percebe que existe algo bem importante, que é a nossa família, e que é de fato o que nos sustenta emocionalmente. Sim. Quando no dia tudo vai ruim, quando vem notícias que não são boas, a gente volta ali para o nosso lar, para a nossa casa, e a gente sabe que é ali que a gente tem esse aconchego, esse acolhimento, esse conforto. Então, não, eu vejo hoje que não adianta eu querer ser uma mega empresária, muito bem-sucedida, muito milionária, se eu não tiver a minha família do meu Sim. lado. Para mim, hoje, não faz muito sentido. Entendi. Ótimo, ótimo. Eu acho que ela falou tudo. Ou É. não sei se eu poderia acrescentar alguma coisa aqui, mas é isso. O que a gente faria de diferente, eu penso que. Eu gostei da resposta dela. Se eu fosse solteira, fazia tudo igual. Solteira sim, né? Se tivesse Sim, solteira, fazia sim, tudo igual. sim. Casada, eu mudaria isso. Né? Mudaria esse detalhe. Conciliaria, pelo menos tentaria Isso. É um conciliar, né? equilíbrio. Trabalho e família, porque é isso. É isso, mas eu diria que tudo isso que ela falou normalmente se consegue com o tempo, Sim, né? Então, é claro que quando a gente é muito jovem, dá para pegar alguma coisa que é dito ali num podcast ou, enfim, ler em um livro, numa conversa entre uma pessoa mais velha, que tem mais experiência, dá para acrescentar. Mas acho que a experiência de cada um é única. E por mais que algumas coisas são parecidas, ela é sentida diferente por cada pessoa, sabe? Então, eu tenho certeza que a Pablini fez o melhor que ela pôde, tanto enquanto profissional, quanto como esposa e filhos, né? Não à toa estamos aqui juntos, firmes, fortes, felizes, porque realmente os dois deram o melhor e acho que não tem como dar errado quando a gente se esforça para fazer as coisas acontecer e quando a graça de Deus nos sustenta, né? sim, Então eu diria que ser fiel aos seus princípios, ser fiel a Deus, né? Confiar bastante em Deus. Talvez o que eu faria diferente, eu teria confiado ainda mais em Deus. sim, Eu teria colocado as coisas ainda mais na mão de Deus, porque a gente sempre fala do propósito, né? E eu creio muito na determinação, na vontade, na disposição, na inteligência, mas principalmente, eu creio naquilo que Deus tem para as nossas vidas e é por isso que tem dado tão certo. Não apenas na Vitória Imóveis, porque se tratando de empreender, a Pablini tava falando aqui que são pelo menos em torno de 20 e poucos colaboradores diretamente, entre profissionais ali, departamento de locação, departamento de venda, né? Se for abranger ainda profissionais prestadores de serviço, ainda aumenta muito mais. E a gente tem esse papel social, né? sim. Gera recurso, gera renda. Então, não só para as pessoas que trabalham conosco, mas para nós mesmos. A gente leva o pão de cada dia através da empresa, mas nós entendemos também que vai muito além, vai muito além do próprio dinheiro em si.
sabe? A gente crê muito em servir. E aí é onde que eu creio que o propósito dessa empresa, o propósito meu e da Pablini, que casa muito, é no tocante ao servir, né? Seja através de um bom atendimento, que é claro, é uma empresa, então às vezes a gente falha, vai lá e tenta de novo e acerta, e é natural que aconteça. Seja através das nossas próprias vidas, né? Você pode servir ajudando um velhinho a atravessar a rua, você pode servir parando para socorrer alguém que se acidentou, você está sempre servindo. E eu acredito que esse que é o propósito maior de nossas vidas, sabe? É a mordomia, né? É ser Sim. mordomo mesmo, querer ser exatamente como o nosso mestre, querer ser como Jesus, Sim. querer ser um imitador de Jesus, uma cópia de Jesus. Ótimo. Já pensaram em desistir? Ó, vou especificar a pergunta. Já pensaram em desistir do casamento e da imobiliária? Não, não se assustem, Sim, não. sim. Obrigado. Sim, e por quê? Então, a empresa, quando nós abrimos, Samilo, quando o Felipe comentou a questão de até do início de recurso, nós abrimos a empresa, eu abri a empresa com R$ 400. Então, eu abri a empresa, eu, uma prima minha e uma vistoriadora, apenas nós três, Então, vamos lá. A Vitória Imóveis deu início aos trabalhos, com R$ 400. R$ 400. E esse R$ 400, o que que eu fiz? Eu paguei um contador para abrir o CNPJ da empresa. Então, o início da imobiliária foi assim. Pois Eu é. peguei meu último salário, que na época era em torno de salário mínimo, e eu abri a empresa, chamei uma prima para trabalhar com a gente, ali fazendo os contratos, e uma vistoriadora. Na época, nós tínhamos em torno de uns 15, 20 contratos de administração de locação. Sim. Isso. Isso é um crescimento de 2.000%. Olha, perfeito. 2.000% em 10 anos. Muita coisa. Isso. Então, no início, eu acredito que, voltando para a sua pergunta, eu acredito que a gente pensou sim em desistir no início da empresa, por ser muito difícil. Nós não tínhamos capital de giro, nós tínhamos um. Como é o nome daquele carrinho que nós tínhamos? Ah, um classe A? Um classe Eu A, lembro, né? que só dava trabalho, só vivia no Tinha um mecânico. Mercedes. Você fala assim, a gente tinha uma Mercedes. Mercedes, Opa, um uma classe classe A. A, né? E nós não tínhamos capital de giro, só que a empresa ela surgiu de um dia que o pastor, nosso pastor, foi na nossa casa e ele orou com a gente e ele falou para mim, falou, Pablini, o Senhor vai te dar uma empresa e o Senhor me mostra que é uma imobiliária. E eu até falei para o Felipe, eu falei, meu Deus, mas como? Eu nunca sonhei ser empresária, eu nem tenho experiência nessa área, não tenho um capital de giro para começar, não tinha nem um computador. E a gente acredita que quando o Senhor tem um propósito, ele cumpre esse propósito, e o Senhor Sim. foi acrescentando tudo que era necessário, o Senhor foi acrescentando. E hoje a imobiliária cresceu bastante. Eu acredito que é uma das maiores imobiliárias hoje aqui de Formosa. E é isso. Dá para falar em números? Vamos lá. Não de hoje. No melhor ano dos 10 anos, tá? No melhor ano dos 10 anos, dá para falar em faturamento? Pra gente fazer um comparativo de R$ 400 e tal, que é bom essa brincadeira. No melhor ano, qual foi assim Assim, o lucro que vocês já tiveram? questão de faturamento é difícil precisar assim, né? Uhum. Mas o que eu posso dizer é que a cada ano tem sido o melhor das Ele das tá nossas fugindo, vidas ele e tá o melhor, Percebeu aí que e ele o tá melhor, fugindo? e o melhor da Vitória Imóveis, sem dúvida. Ele tá fugindo, Pablito. O que você acha? Ele tá O fugindo, que você Pablito. acha? Foi uma boa resposta? Joga, Não? Pablito, joga, Pablito. Joga, Pablito. Eu não perderia a oportunidade. Não, o melhor ano nosso foi 200 milhões e tá tudo certo, né, mano? Pablito, vocês não fugiram da pergunta lá do quanto já faturaram, tá?
Depois você pensa aí e me diz, que eu quero números. A gente trabalha com números. Com- Como diz o Datena, eu quero imagens, eu quero números. Mas é uma pergunta aqui. Vocês, recém-casados, abriram uma empresa, né? Então, recém-empresários, recém-casados. Teve algum erro que vocês se arrependem nessa trajetória e que não fariam e que aconselham novos casais que pensam em empreender, estão empreendendo, aconselho eles não cometerem? 3, 2, 1 e um de cada vez, tá? Você quer falar? Não, pode- Não? Tá. Eu acho que tá aí. Acho que eu sairia mais, pegaria a família, a estrada, viajaríamos mais. É claro que todo início de trabalho demanda muita energia, muito foco, e isso acaba atrapalhando um pouco. Então, eu acredito que foi o que foi possível fazer, né? Ali, o foco no início voltado para a empresa foi necessário, mas se tivesse algum jeito de assim fazê-lo, seria realmente viajar mais, pegar mais a família, conhecer Atenção à família, né? lugares. Acho que eu faria isso. Tá. E você não? Passa? Aí pra Eu mim ele vai falar acredito assim, eu não erro. Não, eu acredito que seja aquilo que eu já falei inicialmente, a questão de eu ter focado 100% inicialmente ali no trabalho. Enquanto eu estava solteira, acredito que não, em nenhum momento foi problema. A questão é mais quando a gente já teve a Emanuele e eu tive que parar um pouco mais. E hoje com o Benício, eu coloquei o pé no freio, diminui um pouco mais do que de como eu estava. E eu acredito que é isso. É só a questão do início ali. Você tem que colocar muita energia no negócio para abrir. E no mais, eu acredito que a gente faria, que eu faria tudo da mesma forma. Em qual momento vocês avaliam que a empresa decolou? Falou assim, poxa, agora... Porque tem aquela questão, né? A empresa abre, mas abrir uma empresa não significa que já é sucesso. É, a maioria das empresas fecham com até 5 anos, Uhum. né? Grande parte das empresas do nosso país fecham. E o ramo imobiliário é um ramo muito disputado, né? Sim, E sim. por vezes, eu assim, não gostaria de usar essa expressão, mas é só para a gente entender aqui, por vezes até prostituído, digamos Uhum. assim, porque muitas pessoas queimam o ramo, né? Muitos corretores, muita imobiliária e tal, tal. Então, na maioria das cidades, todas as cidades, né, tem as imobiliárias boas e as ruins. O que é que vocês, onde, em que momento vocês avaliam que a empresa falou assim, olha, decolou e agora vai ser sucesso, não tem como mais a gente pensar em regredir, parar, fechar as portas? Acredito que depois de uns 3, 4 anos de empresa. Acredito que sim. Eu digo sempre que, a exemplo do que eu falei sobre quando perguntado sobre faturamento, o Aham, próximo ano sempre é o melhor. aham. Então, o primeiro, para nós, já era uma grande conquista, né? Sobretudo ali para a Pablini, ali no início e posterior eu estando junto. Já era uma conquista muito grande, a gente já não... Ela falou ali, eu nem tinha essa ideia, né? Ela falou, nossa, tava tão difícil que eu pensava às vezes em fechar, né? Aham. Mas para mim já tinha dado certo desde o início, né? Porque Entendi. era tudo tão surreal, tão bacana, tão legal na nossa vida que as coisas foram acontecendo ano após ano. E é claro que tem anos que são realmente muito melhores, né? Falando em questão de finanças, né? A gestão da empresa, ela com o tempo, ela vai melhorando, a gestão financeira, a gestão de pessoal, né? Tudo isso vai melhorando, com certeza. E isso cada vez mais tem melhorado. Mas eu acredito que desde o início, na minha maneira de ver, sempre Já deu teve certo, né? engrenado, já deu certo. Para você também, né, Paulo? Sim. Tá. Hoje, qual é o maior diferencial da Vitória Imóveis? A gente acabou de falar desse cenário imobiliário, né, aqui em Formosa. Qual o maior diferencial de vocês? Ou os diferenciais, né?
diferenciais? A gente vê que a Vitória, ela fez uma transição de locação, não é bem uma transição, fez uma adaptação, né? Ela começou inicialmente com locação e agora locação e vendas, né? Então tá dando um suporte maior agora na venda, tá brigando, digamos assim, agora com o departamento de venda, com o diretor de vendas, com corretores e tal, e antes era mais locação. Isso. E qual é o diferencial, né? O porquê as pessoas devem, né, ou podem procurar a Vitória Imóvel? O que é que elas vão ter de diferente na imobiliária de vocês? Eu acredito que, inicialmente, quando nós resolvemos trabalhar apenas com a administração de locação, foi a questão da preocupação em oferecer um excelente serviço. Nós sabíamos que aqui em Formosa tinha muito essa dificuldade de ter uma empresa onde oferecesse, onde fosse especialista em algo, porque a maioria das imobiliárias e os corretores, eles sempre focaram muito na questão das vendas, porque a rentabilidade, o lucro da venda é muito maior do que Sim, uma administração de locação. sim, Então, o que que eu fiz? Eu fui na contramão. Eu me especializei, nós se especializamos em administração de locação. Então, nós conseguimos montar todo um processo muito estruturado, toda uma equipe muito estruturada. Nós temos colaborador lá no escritório do departamento de locação que está conosco já tem mais de 8 anos, outra está com a gente tem mais de 5 anos. Então, nós conseguimos, junto com essas colaboradoras, montar um departamento de excelência na parte de locação. Então, nós ficamos ali praticamente uns 7 anos trabalhando apenas com administração de locação. Foi onde nós conseguimos sair de 15 a 20 contratos e chegar hoje em Formosa, para a cidade de Formosa, é uma quantidade muito grande de uma carteira de locação. Eu falo porque eu estou em vários grupos de corretores, de cursos que eu faço na área de administração de locação, e eu vejo que tem cidades maiores do que Formosa, com a maior imobiliária ter uma carteira menor do que a nossa. sim. Então, hoje, seguramente, a Vitória Imóveis é a maior imobiliária em relação à locação. A locação aqui na cidade de Formosa. Então, nós focamos, então nós montamos, nós temos ali um sistema para administração de locação, 2 colaboradoras no departamento de contratos, nós temos vistoriador, nós temos um rapaz responsável pelas visitas, nós temos uma pessoa responsável pelas benfeitorias, reparos e manutenções, nós temos um gerente, uma pessoa que cuida da parte financeira, de repasse, então nós temos uma secretária, então nós conseguimos montar todo um departamento que começa da secretária, que hoje é a Camille, até finaliza ali no processo de vistoria, de entrada e saída. Hoje nós temos uma vistoria digital, que é uma das melhores aqui também de Formosa, muito bem detalhada. Então, eu acredito que a gente conseguiu ter todo se especializar em algo. E depois nós vimos a necessidade dos nossos clientes, que eles chegavam e falavam, eu estou com vocês tem muitos anos. Nós temos clientes que estão na parte de administração de locação, nós temos clientes que moram em Portugal, clientes que moram nos Estados Unidos, clientes que moram no Japão, na Coreia, E vocês administram os e nós imóveis. administramos. Esses clientes, eles tinham imóvel, tem imóvel aqui em Formosa, deixaram sob nossa administração e foram embora. E tem imóveis comigo desde o início de quando eu abri, e a gente só presta contas para eles, com planilha, e sempre com muita transparência e muita clareza. Eu acredito que esse é o nosso diferencial. Até porque eu sempre brinco com o Felipe e com os nossos colaboradores, que eu nasci em Formosa, eu sou formosense e tenho muito orgulho disso. E eu sempre brinco com eles que, assim, eu tenho um nome a zelar. Sim. Né? Eu tenho o meu pai e a minha mãe sempre me ensinaram assim princípios de muita honestidade, caráter. Então, meu pai sempre brincava assim, antigamente era o homem passava a mão na barba e a palavra tá feita. Hoje, infelizmente, muitas vezes com contrato, aquele contrato extenso, às vezes a palavra não vale tanto. Então, eu fui criada dessa forma, então eu sempre agir com muita transparência, muita clareza, e eu acredito que esse foi o nosso diferencial.
As pessoas, sempre que precisava resolver alguma coisa, elas poderiam nos procurar, que a gente sempre prestava conta de tudo que estava sendo feito. Então, hoje, esses proprietários que estão fora do país, que nós administramos os imóveis deles, é tudo muito transparente, muito, muito claro. Então, eles confiaram e foram embora até do país. Tem Sim. vários outros clientes de outros estados. E hoje, com a necessidade dos clientes de que querem comprar casas, que querem vender casas, nós começamos o departamento de vendas, que está sendo um sucesso, está sendo muito bom. Você quer falar um pouquinho do departamento de vendas? Eu amo ouvir ela falar, né? É. Eu Poderia não ficar sei aqui não, viu, só... Pablini? Eu acho que ele tá querendo alguma coisa aí. Não, mas é isso. Como ela falou, realmente nós se especializamos ali no departamento de locação. Realmente, locação não era algo que as imobiliárias ou os corretores davam muita atenção à época que foi aberto. E com isso a gente conseguiu realmente especializar e prestar um serviço diferente de qualquer outra empresa que tinha aqui em Formosa. E isso nos proporcionou um crescimento muito bom nessa área. Mas já há algum tempo, há alguns anos, nós vimos a possibilidade ou a necessidade, vimos que tinha mercado ainda para entrar ali nas vendas, né? Como ela falou, o mercado de venda no Brasil é um mercado muito grande, né? E tem espaço aqui em Formosa também. E eu me lembro que na parte de locação, muitas pessoas perguntavam, às vezes a pessoa estava locando, não queria mais locar, queria vender, a gente indicava para parceiros, né, que trabalhava só com venda, porque Sim. nunca foi nosso foco, né? Nós realmente queríamos focar ali na locação e foi isso que foi feito durante a maior parte do tempo. Sim. E com isso a gente verificou que dava para entrar nesse mercado de venda, temos crescido a cada dia, né? Estamos em franca ascensão ali com a nossa equipe de venda, que tem feito as coisas acontecer. Nós dizemos sempre que nós colocamos Deus em primeiro lugar e arregaçamos a manga e vamos à luta. E nossos parceiros corretores estão lá conosco, hoje já são aí pelo menos 10 corretores. Nós investimos muito ali em fomentar o crescimento deles, sabe? Eu digo sempre que nós queremos sim crescer a imobiliária, crescer a Vitória Imóveis, a marca, mas nós queremos também fazer isso com nossos corretores. Então, nós não temos problema nenhum em fazê-los crescer, em fomentar o crescimento deles. São realmente nossos parceiros, a gente dá a mão ali, todos crescem juntos. E é por isso que boa parte deles já estão com nós há algum tempo e outros estão chegando agora e vendo como é a nossa maneira de trabalhar. Investimos muito em capacitação pessoal deles, capacitação profissional deles, né? Às vezes chega alguém querendo entrar no mercado e não são corretores mesmo, né? E a primeira coisa que a gente faz é, olha, precisa tirar o Cresce, precisa fazer as coisas corretamente e no mais a gente vai ensinando, vai formando eles ali dentro, é praticamente uma escola, ali o nosso departamento de venda e qualquer escola inicialmente pode não dar um retorno muito grande, mas lá na Depois. frente dá realmente frutos maravilhosos, né? Sim. Então é isso que já tem acontecido na nossa empresa, sabe? Os corretores têm dado retorno, têm feito a diferença e a gente faz questão de que esses profissionais fiquem cada vez melhor para que possam realmente prestar um trabalho de excelência, um serviço de excelência aqui na nossa cidade. Qual foi o negócio mais marcante que vocês fizeram, assim? Tem algum negócio ou algum cliente que vocês lembram? Pode ser algo ruim ou algo bom. Mas tem algum cliente que fala assim, cara, esse cliente aqui foi legal, por quê? Porque foi minha primeira grande venda, ou foi assim, foi a minha primeira decepção, meu primeiro motivo de briga. Tem alguma coisa que vocês recordam? Eu tenho. Ó, para essa pergunta, eu poderia dizer tranquilamente algum cliente que foi a minha maior venda, enfim, que gerou um retorno financeiro maior e Sim. isso certamente teria me marcado. Mas eu diria que uma coisa que mais marcou, pelo menos para mim, estava até conversando isso com um cliente essa semana, foi justamente aqueles clientes que a Pablini falou lá de trás, que começaram na época que ela abriu. Porque uma coisa é você ir trabalhar, confiar
Sim. o seu imóvel, confiar algo seu a uma empresa que você já sabe que já tem 10 anos de estrada, que já tem um nome, né, já prestou serviços à comunidade e sabe que é uma empresa idônea. Sim. Outra coisa é você dar oportunidade para quem está Confiar, né? iniciando, confiar. Então, tem algumas pessoas específicas, emblemáticas, que realmente, na época que a Pablini abriu, e eu sei porque eu sou esposa, então ela conversava bastante comigo enquanto eu não estava lá, e a partir do momento que eu fui para lá, eu também passei a verificar essas pessoas, que são pessoas realmente que poderiam muito bem não confiar ali os seus imóveis, o seu bem ali, a Vitória Imóveis, na administração da Pablini, mas resolveram confiar. Então, certamente esses foram os clientes que mais marcaram, pelo menos para mim, não sei no seu caso, a nossa história, a história da empresa nesses 10 anos. Isso. Nós temos até duas clientes muito especial que eu vou deixar registrado aqui o nome delas, que foram as primeiras clientes que confiaram quando eu abri a Vitória Imóveis, que é a Carla e a Francisca. São pessoas muito queridas para a gente. Na época, realmente, estava teria uma transição de imobiliária e elas confiaram e deixaram os imóveis, estão com a gente já tem esses 10 anos. Então, são pessoas muito queridas. E referente uma situação que não foi tão agradável, que acaba acontecendo, pessoas que trabalham com locações, sabe que tudo pode acontecer na locação, tudo pode acontecer. Mas nós tivemos um cliente que falsificou a documentação. Então, falsificou a documentação, assinou pela esposa não, desculpa, pela fiadora, que era a mãe. Meu Então, assinou Deus. pela mãe. Depois nós descobrimos tudo, depois de alguns meses nós descobrimos. E ele estava inadimplente, então nós ligávamos, Tá. cobrávamos e tudo. E um dia eu liguei para ele e falei, fulano, nós precisamos do imóvel, o proprietário é a única renda do proprietário e tudo. Então, nós precisamos do imóvel, senão a gente vai ter que entrar realmente com ação de despejo. E a gente sempre tenta resolver isso extrajudicial, antes de entrar com o processo judicial. Sim. Então, eu entrei em contato com ele e ele enrolando, eu vou mudar, tal dia eu vou mudar. E eu brinquei com ele, eu falei pra ele, você quer que eu arrume um caminhão de mudança pra você tirar as coisas, pra você se mudar da casa? Mas eu falei brincando, assim, falei de uma forma que eu acreditei que ele iria falar, não precisa, eu vou dar um jeito. E aí eu desliguei o telefone, aí ele me retorna 5 minutos. Você consegue alugar um caminhão de mudança pra mim? E eu falei, será que ele tá falando sério? E realmente ele tava falando sério. E foi Ou seja, não tinha dinheiro pra nada. não tinha dinheiro para nada, nem para mudar. E Meu no Deus. dia de pegar as coisas dele, nós locamos realmente um pequeno caminhão. E quem teve que fazer a mudança Felipe. dele foi o Felipe, o Olha vistoriador e um outro corretor nosso. E ele ficou assim, olhando, parado lá. Curioso que eu me lembro que ele falava assim, por exemplo, ali na mudança, tinha alguns móveis assim, algumas coisas. Ele falava, e aquilo ali, pode? E o que que eu faço com isso aqui? Como se eu realmente tivesse que direcionar ele até mesmo ali para pegar que levar. de Então que maneira são- levar. Então foi bem São curiosa essa histórias, situação. são histórias bem engraçadas que nós já vivemos na locação e tem muita história realmente, e é a questão de superação. Trabalhar com pessoas, com clientes, não só no ramo imobiliário, mas como todos os Em outros todo, que trabalham com pessoas, é um desafio diário. E quais são os conselhos que vocês dariam e podem dar hoje para pessoas que desejam, né, empreender no ramo imobiliário? Hoje o mais comum é a corretagem, né? Hoje o mais, digamos assim, Venda de- entre abrir um imobiliário e ser um corretor, me parece que corretagem é o caminho mais fácil. Estou dizendo que mas é o caminho mais fácil. E qual conselho você daria para essas pessoas? Aí, acho que o primeiro conselho que eu daria para essas pessoas é estudar. Aham. Né? Nós precisamos, aqui em Formosa, e não só em Formosa,
Mas eu falo de Formosa porque é o nosso cenário, é a nossa região. Realidade, né? Entender que o corretor é uma figura muito importante no mercado imobiliário. Então, ele não é qualquer pessoa, ele não é uma pessoa que não tinha o que fazer e interessada em pegar um dinheiro fácil ali, ele vai e se torna corretor. Muito pelo contrário. Corretor, normalmente, em sua maioria, deveria ser pessoas capacitadas, pessoas que entendem exatamente o que está fazendo. Então, a pessoa, ela o primeiro passo ali é realmente tirar o CRES, fazer o seu curso ali. Hoje ainda é nível técnico, há alguma movimentação para tornar-se nível superior, mas ainda não caminhou isso. Então, ainda hoje é nível técnico, as portas estão ainda amplas para que as pessoas possam entrar. Mas nem por isso, nem por ser nível técnico, você deve se tornar um corretor qualquer. Acho que então o que eu diria para o corretor é, ó, vai estudar, vai tirar o CRES primeiramente, depois vai estudar mais ainda, vai se especializar. Com certeza ter bastante ética, né? Não apenas com o cliente, que é mais do que obrigação, mas com seus colegas, com seus pares que trabalham junto com você. O corretor ele precisa entender que precisa sempre ter parceiros, não dá para trabalhar sozinho. Então, nós, apesar de muitas vezes dividir o mesmo imóvel ali, dividir no sentido de assim, vários corretores trabalhar a venda do mesmo imóvel, mas no final das contas a gente acaba sendo parceiro, porque às vezes um tem o imóvel, mas o outro não tem o imóvel, mas não tem o cliente e vice-versa, sabe? Então ninguém faz nada sozinho. É muito importante, né? Você ter parceiros, você ser uma pessoa que as pessoas possam confiar, enfim. Então eu diria que estudar, ter bastante ética em todos os sentidos. E para quem está iniciando, obviamente, eu não sei se seria tão fácil começar como corretor autônomo, né? Porque é um mercado que aparentemente é fácil, mas não é. Então, até para que se pegue maturidade, até para que se aprenda bastante coisas, a imobiliária não que ela faz o papel de escola apenas, mas ali você tem um grupo que te incentiva, que te ensina e também não aqui incentivando para que as pessoas entrem em uma imobiliária apenas para aprender e depois sair, né? Mas eu acredito que o primeiro caminho seria ali ir para uma imobiliária, aprender, ficar ali um tempo, maturar e aí, futuramente, quem sabe décadas, se for necessário, sair, aí sim trilhar seu caminho na corretagem. Ou mesmo permanecer em uma imobiliária, porque Sim. em muitos casos mesmo, é muito melhor o corretor permanecer dentro de um escritório, dentro de uma imobiliária, porque ali é muito mais vantajoso. Já visto que o dono de imobiliária ele tem muito, mas muito gasto. E o corretor, mas ele tem esse gasto porque ele acaba fomentando o crescimento e Sim, as vendas de todo mundo, sim. né? Então, o corretor, quando ele sai, ele acredita que só o fato dele ter um know-how acaba, ele vai conseguir sobressair. Sim. Mas aí, quando ele sai e se depara com o cenário, se depara com o mercado, ele vê que não era bem como ele pensava. Que a imobiliária tinha um papel central, um papel muito importante ali nas vendas dele. Então, enfim, eu acredito que faz todo sentido, tanto o corretor estar em uma imobiliária, quanto estar ali individual ali na sua carreira, desde que seja bom na sua individualidade ali. Fabrini, como é que foi você conciliar a questão de gravidez? Nesse período de 10 anos, você teve dois filhos, né? Uma menina e um menino. Como é que foi conciliar, né? Esse período gestacional do Benício, né? Tá quantos meses? 3? 4? 3 meses. 3 meses. Como é que foi conciliar a questão da gestação do Benício e a empresa? Ou não conciliou? Como é que foi isso aí? Conta pra Isso. gente. Então, nós tivemos, antes da Emanuele, nós tivemos uma gestação. Eu tive uma gestação onde foi uma gravidez ectópica. Então, Não, mas explica aí o que é ectópica. isso. Então foi muito difícil esse momento. Uma gravidez ectópica é quando o embrião ele não desenvolve ali no útero, ele desenvolve nas trompas. Então eu comecei a ter uma hemorragia interna, tive que fazer uma cirurgia, enfim. Então
antes da Emanuele, antes da Manu, teve essa gestação, Sim. que não evoluiu. Depois vem a Emanuele, onde nós já estávamos com a empresa. Da Manu foi uma gestação um pouco mais fácil, acho que eu estava também um pouco mais nova, Sim. então foi um pouco mais fácil. Eu trabalhei praticamente toda a minha gestação da Emanuele. Depois da Manu, eu tive uma outra perda, então foram 2 perdas de gestação. Sim. Então, essa outra, o embrião, ele não evoluiu, e depois dessa última perda que eu tive, veio a bênção nas nossas vidas, que é o Benício. Então, foram 4 gestações, 2 perdas e 2 filhos, hoje a Emanuele e o Benício. Então, foi muito difícil já a gestação do Benício. Eu passei por momentos realmente... toda semana, praticamente, a gente estava em Brasília, consultando. Eu fiquei internada várias vezes. Sim. E foi bem difícil esse para conciliar. Sim. Eu acredito que me deu mais tranquilidade por conta do meu esposo. Eu sabia que se eu não estivesse na empresa, ele estaria ali também presente, auxiliando, ajudando, em todas as etapas, tanto na locação como na venda também. Mas foi realmente um desafio. Então, do Benício, eu fiquei alguns meses fora do escritório, não consegui voltar totalmente, mas por ter já uma equipe consolidada, um departamento já pronto, tudo foi mais fácil. Então, hoje eu direciono muitas coisas de casa, consigo trabalhar também um pouco de casa, um pouco no escritório. Sim. Então, foi bem desafiador. Eu tiro o chapéu para as mães que são empreendedoras, que são empresárias, e até as que são colaboradoras também, porque ser mãe e trabalhar fora não é fácil. E muitas vezes fora e dentro de casa. Sim. Hoje, graças a Deus, a maioria dos homens, o Felipe mesmo me ajuda bastante nas tarefas de casa. Lógico que a gente tem uma pessoa muito querida que nos auxilia, nos ajuda também. Mas hoje nós dividimos bem essas tarefas dos nossos filhos. Eu tenho bastante essa ajuda. Então, eu acredito que se os maridos forem sensíveis a essa questão das mulheres que trabalham fora, Sim. dentro de casa, auxiliar ali com os filhos, acredito que tudo fica mais leve. Sim. E a gente percebe, Pablina, essa força da mulher, né? A mulher é muito mais forte que a gente, viu, Felipe? Que a gente que é homem. Mas a gente quer, mais uma vez, te parabenizar, né, por essa força, e tá aí. Né? Se você não tivesse plantado lá atrás, hoje você não teria uma equipe que deu todo esse suporte. Mas, vamos lá. Como é que vocês equilibram? Você fala muito de fé, né? Agradece muito a Deus. Como é que equilibra aí essa questão de fé e o empreendedorismo? O que é que vocês avaliam sobre esse termo fé, que é esse acreditar, né? Acreditar em Deus, acreditar em vocês, dar esse passo porque vocês são intrépidos ou porque estão confiando em Deus. Como é que é esse equilíbrio de fé e empreendedorismo? Primeira coisa com relação a isso é porque a fé, ela produz princípios dentro de você. Uhum. Então, quando você vai empreender, primeira coisa que você avalia é se você tem esses princípios, né? Quando a gente fala de fé e profissão e trabalho, você tem os princípios cristãos. Então, assim, não precisava ser cristão ou de qualquer outra religião para saber que você precisa ser correto naquilo que você faz. Embora a gente saiba que mesmo pessoas cristãs ou de outras religiões também fazem coisas erradas. Mas uma pessoa que se diz cristã, uma pessoa que tem fé, ela precisa ali ser uma imitadora de Jesus. Então a gente procura fazer as coisas que a gente faz, procura trabalhar de maneira que a gente não venha envergonhar aquilo que a gente acredita. Né? Então, acho que a primeira coisa é você procurar fazer as coisas de maneira a não desagradar não apenas o cliente ou alguém ali envolvido na situação, mas primeiramente a Deus. Né? A própria palavra diz que fazer tudo como se fosse fazer para Deus. Então, isso a gente adequa muito ao empreendedorismo. Outra coisa que eu diria também, eu gosto muito de uma frase que um pastor que eu escutei em algum momento,
E esse pastor dizia assim, Deus responde resposta, Deus não responde perguntas, né? E eu creio que faz todo sentido a questão da fé e o empreendedorismo baseado naquilo que a gente age, naquilo que a gente crê, naquilo que a gente crê, é, tem fé que vai acontecer, mas que a gente não cruza os braços. Sim. É isso que eu quero dizer, sabe? Muitas vezes eu creio muito no que Deus fala, principalmente através da Bíblia, mas também que seja através de outra pessoa, né? E tudo mais. Mas sempre quando esse tipo de situação acontece, não é algo que você fala, olha, eu tenho certeza que isso vai acontecer porque Deus falou, então eu posso cruzar os braços. Eu não penso dessa maneira. Entendi. Eu acho que tudo Você que faz a sua parte. Deus já fez a dele, que é prometer. Quem vai buscar atrás, correr é você. é isso, no mais. E toda ação que a gente produz, desde que não vá contra aquilo que ele tem, que ele quer para as nossas vidas, eu creio que o Senhor, vou dizer que toda ação a Deus abençoa, mas quando a gente agrada a Deus naquilo que a gente faz, o Senhor é com a gente. Então faz todo sentido questão de fé e empreendedorismo. Falando até nessa questão de fé, propósito, nós nos conhecemos até na igreja. Então, tem aquela frase clichê: Deus não une, Deus não. une Pessoas, une Deus une propósito. propósitos. E foi muito engraçado porque eu já estava na igreja e estava orando a Deus para encontrar alguém para que eu pudesse ter um relacionamento saudável. E o Felipe, ele estava chegando do encontro da igreja e foi bem engraçado que quando o pessoal desceu, eu olhei para a porta e eu falei, meu Deus, que moreno bonito. Eu falei, Ei, que moreno Felipão. bonito, eu acho que eu vou investir. Aí. E eu orei ao Senhor, ele orou. E eu acredito que Deus nos uniu realmente por um propósito. E Sim. nossos filhos faz parte desse propósito, a empresa faz parte desse propósito. As pessoas falam para nós, nossa, vocês são muito humanos, né? Sim. Muito humano. Porque a gente sabe que o financeiro é muito importante. Só que tem muito além disso. A questão de pessoas. Então, a gente sempre teve um carinho muito grande pelas pessoas, um cuidado muito grande na empresa com os nossos colaboradores, se estão bem, se está tendo algum problema familiar. Então, a gente é muito próximo. Nós tínhamos até um contador que brincava com a gente, eles falavam assim, vocês têm que ser menos coração e mais razão. Porque eu e o Felipe, por isso que eu falo dessa questão dessa essência, por mais que o temperamento é diferente, a essência é a mesma. Porque a Sim. nossa essência em questão de ajudar o próximo, essa questão de tentar amar o próximo, eu sei que às vezes é bem desafiador, mas de amar o próximo, de cuidar. Então, às vezes nós cuidamos realmente dos colaboradores, às vezes como até filhos. Então, a gente Sim. tem que às vezes até tomar cuidado para que eles não confundam essa questão. Mas a gente tem um carinho muito grande, por isso que muitas pessoas ficam com a gente muitos anos. Quem saiu, nunca tivemos problemas com as pessoas que saíram. Ao contrário, levamos muitas pessoas. Hoje nós somos amigos. Então, a gente tem muito essa questão de ter um ambiente realmente saudável na empresa, até por conta da questão realmente da nossa fé. A gente precisa e a gente quer ser uma Bíblia ambulante mesmo. Dá o testemunho, né? Dá o testemunho. Então, eu acredito que é isso. O nosso propósito que a gente tem. Eu acredito que hoje a Vitória Imóveis tem um propósito maior e por isso que o Senhor tem nos feito grande, tem nos ajudado, a empresa tem crescido. Muitas vezes a gente leva alguns prejuízos para que a gente não entre em alguma questão chata, alguma confusão. Então, assim, quando tem algum problema com algum colega de profissão, algum corretor, eu falo, gente, deixa pra lá, tem coisa assim que não compensa. Hoje eu consegui entender que não existe dinheiro que pague a nossa paz. Sim. Então, acredito que é isso. Pra gente meio que finalizar, tá? Quais são os serviços que a Vitória atua hoje,
além de venda e locação? Porque a gente sabe que o ramo, né, imobiliário, ele tem várias ramificações, né? Não fica tão nichado. E aí eu já sei que você, de vez em quando, fala em leilão, né? De vez em quando fala em algumas coisas. Quais são os ramos que vocês atuam mais? Deixa eu só explicar um pouquinho sobre o serviço que nós oferecemos na administração de locação, Aham. que não é apenas um contrato ou fazer a captação do inquilino. Então, nós, hoje, atualmente, nós temos uma equipe especializada no departamento de locação. E essa equipe especializada no departamento, nós temos ali uma secretária que faz ali o primeiro atendimento, temos 2 pessoas responsáveis na parte de contratos, temos hoje um vistoriador que ele faz vistoria de administração, de entrada, de saída. Então, o proprietário ali que está entregando o imóvel em ótimas condições, pintado, nós temos ali uma vistoria completa onde vai constar todos os detalhes do imóvel para que no final da vistoria o proprietário receba o imóvel nas mesmas condições que ele pegou. Então, nós temos ali parte de repasse, benfeitorias, assessoria de cobrança, assessoria jurídica. Então, nós oferecemos um serviço completo, com mais de 10 anos de experiência no mercado de Formosa. Nós fizemos vários cursos nessa área, então nós hoje temos todo um processo, do início até a finalização, para evitar todo tipo de dor de cabeça para o proprietário. Eu sempre falo que evita ali 99%. Ah, por que não evita 100%? Porque se o inquilino tiver algum problema, esse 1% que der problema, a gente tem assessoria de cobrança e assessoria jurídica para que a gente possa dar esse suporte para o proprietário, tá? Ótimo. Além dessa questão da administração de locação, nós temos a questão de venda, compra, venda, financiamento e temos a questão também de leilão caixa. Então, nós somos credenciados, eu acredito que aqui em Formosa é nós e só mais uma imobiliária, somos credenciados junto à Caixa Econômica Federal para que a gente venda imóveis de leilão. Então, tem muita oportunidade aqui em Formosa. Então, nós temos essa possibilidade também de venda de leilão. Como é que funciona essa questão de venda de leilão? Todas as faixas, por exemplo, tem tanto a questão popular, médio, alto padrão. Como é que funciona isso? Uma pessoa comum pode comprar, né? Eu quero um imóvel de leilão, ele é mais barato. Por que que tem, né, esse nicho imóvel de leilão? É mais barato? Se a pessoa comprar, parcela, financia, como é que funciona? Isso. Esses imóveis de leilão da Caixa, que nós somos credenciados, eles são imóveis que foram retomados pelo banco. Os clientes que não tiveram condições de financiaram, não pagar. pagar. Isso. E aí eles foram retomados pelo banco. Esses imóveis vai para o leilão, então nós temos algumas ali modalidades, venda direta online, licitação aberta. E esses imóveis são bem mais baratos, eles podem chegar até 90% de desconto. Então tem muitos investidores que começam a investir e comprar imóveis de leilão. Tem oportunidades muito boas. Mas vamos lá, vamos entender. 90% de desconto como? No valor do imóvel? No valor do imóvel. Então vamos lá, eu quero comprar uma casa, ela custa 400 mil. Eu posso comprar ela em leilão, assim, até 90%? Até 90% de desconto. Só que esse desconto quem vai definir é o banco. É o banco. É o banco. Eles vão colocar e quando eles colocarem no site, onde nós fazemos ali, ajudamos o cliente a fazer o credenciamento, fazer a proposta, o lance, vai estar lá quantos por cento de desconto está. Está então, aplicado naquele imóvel. 50%, 70%, 30%. E são imóveis excelentes para investimento. E pode ser casas de padrão popular até alto padrão. Então, tem muitos imóveis que nós atendemos hoje. Nós somos credenciados para vender esses imóveis em todo o estado de Goiás. Sim. Então, se tem um cliente que quer investir, um exemplo, em Caldas Novas ou em alguma outra cidade do estado de Goiás, nós conseguimos dar essa assessoria e fazer essa intermediação para ele. Tá. Isso é aberto ao público? Se qualquer pessoa pode chegar e ter acesso a fazer, tem que credenciar, tem que ficar esperando. Onde é que a gente sabe? Tem um catálogo de casas, tem previsão de quando vai surgir, né? Como é que funciona isso? Isso. Interessei no assunto.
O cliente, o próprio cliente, ele consegue fazer esse acompanhamento no próprio site da Caixa. Nós podemos deixar depois um vídeo explicativo no nosso perfil do Sim, Instagram, como que sim. funciona. E ele mesmo pode comprar. Só que quando ele tem o suporte ali, uma assessoria de uma imobiliária ou de um corretor credenciado, fica mais fácil. Porque o imóvel Entendi. de leilão envolve várias situações. Envolve se tem o antigo proprietário se está ocupando ou não o imóvel, se esse imóvel que foi arrematado, se está invadido, quais condições desse imóvel. Entendi. Existe todo um processo ali. Tem alguns imóveis que é muito bacana, Ramiro, que dá para fazer também um financiamento. Então, vai estar escrito Hum, lá os que dá para fazer financiamento. sim. Nós já tivemos clientes, investidor de Brasília, comprou imóvel aqui de 120 mil e vendeu por quase 300 mil. Então, Caramba. depende muito dessa questão do imóvel. É isso. Uma boa opção, né? Sim, uma boa Principalmente para opção. quem quer investir. Não sei se questão de primeiro imóvel também, primeira casa, digamos assim, mas é interessante. Fabrini, Felipe, como é que alguém pode encontrar vocês para fazer negócios, tá? Você citou aí que além de locação e venda, tem questão, né, de imóveis, de leilão. Tem mais outra ramificação, digamos assim? Eu queria só que o Fê falasse um pouquinho sobre os imóveis, para quem desejar adquirir o primeiro imóvel, aquela questão de cheque moradia, que tem bastante possibilidade. Sim, 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 sim. Então, no departamento de venda, a gente tem desde ali os imóveis de entrada até os imóveis mais caros, ali acima de 1 milhão e tudo mais. Tá, imóvel de entrada é o que é mais barato. Exato, Sim. exato. Então a gente sabe que hoje o mercado ele está aí com a Selic a 15% e isso consequentemente interfere ali diretamente ali no valor das parcelas. Então o Sim. mercado que tem cada vez mais crescido, né, aqui na nossa região é realmente esses imóveis, apartamentos de 2 quartos, sala, cozinha, apartamentos realmente muito bons. A oferta também é muito grande, então consequentemente a gente consegue aí alguns benefícios que imóveis um pouco mais altos, um pouco mais caros, não tem. Então, a gente tem parceria com algumas construtoras aqui da cidade, que, consequentemente, tem parcerias com o governo estadual, o governo federal, e elas conseguem aí oferecer subsídio, né? Então, possui o subsídio federal, né? Que vai, obviamente, de acordo ali com a renda, com o cadastro de cada pessoa ali, e também aqui para a questão do estado de Goiás também o cheque moradia, Sim, né, que o estado oferece aí para cada pessoa que é contemplada com esse benefício R$ sim. 47.400, somado ao benefício do governo federal. Então a pessoa às vezes que compraria Mais de 100 mil, né? no máximo aí 102 mil de incentivo para que as Sim, pessoas possam aí estar adquirindo o seu imóvel aqui na cidade de Formosa. Então, de repente, uma pessoa aí que acha que é difícil, que não dá, que não pode, de repente, uma pessoa que ganha ali um salário, poxa, nunca vou poder ter o meu imóvel próprio, vai sim, às vezes até com restrição, uma restrição pequena, é possível sim a pessoa ser aprovada, ela tem ali o incentivo, ela vai conseguir ter uma parcela ali que, na maioria dos casos, fica em torno ali de R$ 500, R$ 600, depende muito de cada cadastro, mas enfim, costuma acontecer muito isso. Então, se você tem o interesse de sair, se você tem o interesse de sair do aluguel e quer realmente conquistar o seu primeiro apartamento, o seu primeiro imóvel, então, mesmo que você ainda a renda não é tão alta, mas é totalmente possível, é só nos procurar aqui na Vitória Imóveis. Tenho certeza que os nossos corretores vão fazer o melhor para que você consiga, o mais rápido possível, estar de posse da sua chave do seu imóvel tão sonhado. é isso. Muito bom. Posso fazer o cadastro agora? Por favor, por favor. Gente, eu quero agradecer vocês. Quero que vocês façam as considerações finais. Se quiser acrescentar alguma coisa também, fique à vontade. Mas foi muito bom o nosso primeiro papo de casa, esse primeiro bate-papo. E falando que vai vir novidades, vai vir mais entrevistados, digamos assim, né? Mais temas diversos, mas nesse universo, né, imobiliário, nesse universo desse bate-papo descontraído e trazendo dicas preciosas. Essa dica aí do leilão, maravilha, a gente fica super interessado, né? Principalmente quem gosta de investir e quem, porventura, não tem uma condição assim de financiar um imóvel,
que por vezes, né, pode ser fora da realidade, mas, né, com o leilão ele abre margem, né? Ramiro, em Brasilinha, vocês conhecem, Aham, já morei lá. Nós já tivemos casas lá de 20 e 25 mil reais. É mesmo. De leilão, 20 a 25 mil reais. Quando tiver assim, você avisa. Tá bom, combinado. Mas é isso, queria agradecer vocês, fiquem à vontade para fazer as considerações finais e convidar o povo para ir para Vitória Imóvel. Passa endereço, passa contato, passa Instagram, sei lá, passa tudo aí para a gente fechar negócio. Não, primeiro eu quero agradecer, dar um de jogador aqui, né? Eu quero agradecer a Deus. Que é aí, jogador do Botafogo. Isso, do Botafogo tá voltando ao normal, você sabe, né? Não, pelo amor de Deus. Tá voltando ao normal. Lá em cima, se voltar ao normal, ele é rebaixado. Mas, enfim, agradecer a Deus, agradecer a todos aqui, agradecer por essa conversa. Foi uma conversa muito boa, muito agradável. É um projeto novo que a gente está muito feliz de poder fazer parte. É o Papo de Casa, né? Então a gente vai falar aí constantemente, não apenas sobre imóvel, mas sobre tudo aquilo que é familiar, né? Então a gente mistura um pouco sobre imóveis, um pouco sobre a história das pessoas que passaram por aqui, né? E aí vamos nessa construção aí que eu tenho certeza que vai ser muito legal, muito bacana de fazer parte de tudo isso. Isso. Nos próximos nós queremos trazer alguns parceiros também. Legal. Hoje nós temos parceria com praticamente todos os construtores de Formosa. Então, nós temos parceiros bem bacana que a gente quer trazer aqui, que eles acredito que vão acrescentar bastante informação sobre os empreendimentos, falar um pouco sobre financiamento, falar mais sobre a questão de imóveis de leilão e assim em diante, trazer mais alguns colaboradores, alguns corretores. Eu acredito que vai ser muito bom esse papo de casa e acredito que vai ser só o começo desse novo projeto. É isso aí. Tá encerrado o Papo de Casa. Eu quero agradecer a todos vocês pela audiência. Mais de 5 mil pessoas, né, Caí? Ao vivo aí com a gente. Tamo junto, Deus abençoe. Tava tudo gravando aqui ao vivo. Você não sabia, não? Não? Ah, pois fico sabendo. É isso aí. Encerrando em 3, 2, 1. Valeu.